Nós vamos ler até o 6 aí, Eric. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora, passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, e não o deixarei e nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos pais deles. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, eu não vou narrar esta história, porque os irmãos conhecem, como diz o Gustavo, né, que às vezes as pessoas não sabem. Eu vou passar rapidamente. Moisés morreu no deserto, e era a hora do povo conquistar a terra prometida, e Deus levanta Josué, eles atravessam o Jordão, e por ali vai, derruba as muralhas de Jericó e vão conquistando a terra. Eu não vou falar sobre o contexto histórico, eu não vou falar sobre as qualidades de Josué, eu não vou falar sobre a história em si. Eu quero pegar os ensinamentos que estes 6 versículos, e você pode ler esse capítulo, ou pode ler o livro de Josué, mas estes 6 ou 8 primeiros versículos são importantes para entender como vencer o medo e andar à autoridade. Então, o que eu quero falar aqui não é a história em si. Quem sabe, o pastor Hudson leu um texto e não falou do texto. Eu vou falar sobre os ensinamentos contidos dentro do texto. Então, nós não vamos caminhar passo a passo com Josué, atravessando o rio, conquistando, mas nós vamos aprender alguns ensinos de como vencemos o medo e qual a maneira que devemos, a nossa postura para andarmos em autoridade. Eu quero começar dizendo que todo crente, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que teve o seu espírito regenerado, tem promessas maravilhosas feitas por Deus, e a partir daí, nós passamos, essas pessoas, todo crente, todo cristão, passa por alguns estágios. Então, a primeira coisa, se não existe nenhum crente que não tenha promessa, não existe nenhum crente, não existe nenhum cristão que simplesmente seja um vaso de adorno no reino de Deus. Todo mundo tem uma função, todo mundo tem um chamado, todo mundo tem uma missão, e todo mundo tem promessa. Ah, mas Deus prometeu para fulano, quem sabe você não saiba ainda, ou quem sabe você não buscou saber quais são as promessas de Deus, mas todo aquele que é nascido em Cristo, ele tem promessas maravilhosas sobre a sua vida. Quais são os estágios? O medo natural de não acontecer aquilo que foi prometido, isso é natural. Deus fala: meu filho, minha filha, eu vou fazer isso por você, eu vou fazer aquilo, eu vou te usar desta maneira ou daquele outro, eu vou trazer este recurso na sua mão, eu vou te curar desta enfermidade, eu vou abrir aquela porta. Então, o primeiro estágio é o estágio natural. Nós temos que entender que esta nossa natureza, corrompida pelo pecado de Adão e Eva, nos faz muitas vezes ter um pouco de medo. Será que vai acontecer mesmo? Será que Deus falou comigo? Será que realmente existe condição, possibilidade de eu viver o que Deus falou comigo? O segundo estágio é a falta de fé por falta de amadurecimento espiritual. Muitas vezes a pessoa não atingiu ainda um nível espiritual para que possa ter uma fé totalmente fortalecida nas promessas de Deus. Outro estágio, as circunstâncias naturais. Começam a acontecer coisas que parece que estão lutando contra as promessas de Deus na nossa vida.
Ué, Deus prometeu e agora parece que a coisa está indo para o lado contrário. Deus falou que ia acontecer isso, agora está acontecendo o oposto. Outro estágio, essas circunstâncias naturais acontecendo, né? E outro estágio é a ação do diabo para desestimular a fé nas promessas. Então existe o nosso homem natural, muitas vezes com medo de não receber as promessas. Existe muitas vezes a falta de amadurecimento espiritual para que a nossa fé esteja fortalecida naquele sentido. Muitas vezes as circunstâncias da vida e muitas vezes o diabo trabalhando. Você não merece, você não é digno, não vai acontecer. Deus te esqueceu, Deus te abandonou, Deus não se importa com você, Deus não liga para você. Você nasceu, se vira aí, que Deus não está aí, Deus está no trono dele lá. Então o diabo sempre está tentando desestimular a nossa fé nas promessas de Deus. Por isso o cristão, o crente, deve andar em autoridade para vencer o medo e conquistar as promessas. Então, quando a gente lê o capítulo 1, eu vou englobar o capítulo 1 todo de Josué, está falando sobre promessas e conquistas. Olha, eu prometi, eu estou prometendo agora, e você levanta, vai e conquista. Levanta, vai, atravessa este Jordão e conquista. Então, é por isso que nós vamos, nestes textos, aprender a respeito de como vencer o medo e andar em autoridade. O primeiro ponto que nós devemos ter sempre em mente é que nós precisamos conhecer o Deus que fez ou que faz a promessa. Mas não é conhecer de ouvir falar. Não é conhecer de ouvir através de um hino. Não é conhecer de ouvir porque alguém fala. É conhecer verdadeiramente a Deus, como Josué conhecia. Josué, ele foi escolhido como substituto porque ele andava grudadinho, coladinho em Moisés. A única coisa que Josué conhecia era a ação de Deus na vida de Moisés, através da vida de Moisés, a comunhão de Moisés com Deus, como Deus falava com Moisés, era 24 horas por dia. Josué conhecia tão bem a Deus, tal qual Moisés. Porque ele era o auxiliar, nós lemos aqui, ele era o auxiliar de Moisés. Ele estava a todo instante. Se eu for trabalhar como auxiliar de alguém e ficar o dia inteiro trabalhando, de repente eu estou falando como essa pessoa, eu estou agindo como essa pessoa, eu estou entendendo o que ela entende. Se eu for trabalhar como é que é, auxiliar de pedreiro, né? Servente de pedreiro. Daqui um dia eu estou bom sabendo como é que faz a massa, como é que prepara o cimento, como é que prepara o cal, como é que assenta o tijolo, como é que faz a questão do prumo, do nível, como é que coloca no esquadro. Então, se nós quisermos conhecer a Deus, nós devemos andar perto de pessoas que andam com Deus. Se nós quisermos conhecer a Deus, nós temos que ter intimidade com quem tem intimidade com Deus. Nós temos que estar num ambiente onde fala de Deus. Aonde nós estamos deve ser um ambiente que resplandece a Deus. Então, primeira coisa, nós devemos conhecer Deus como Ele é. Como é Deus? Se eu perguntasse para você hoje, como o Deus que nós servimos é? Você poderia me falar uns 5, 6 características? Ele é Espírito, Ele é amor, Ele é verdade. Como conhecer a Deus que faz as promessas? Temos que conhecer os feitos. Como é que a gente vai conhecer a Deus e não conhecer o que Ele faz? O povo aqui estava ali diante da terra prometida, se preparando para atravessar o Jordão e conquistar a terra da promessa. Eles conheciam a Deus, porque Deus estava se revelando a eles. E eles conheciam os feitos, o que Deus havia feito. Eles conheciam muito bem a história de Abraão, eles conheciam a história
de Isaac, eles conheciam a história de Jacó, eles conheciam a história de José, eles conheciam como é que Deus foi e se manifestou no Egito, as pragas que aconteceram, eles conheciam a história de como Deus havia aberto o Mar Vermelho para eles passarem, como Deus havia enviado maná, havia enviado codornizes, como Deus havia feito a água brotar da rocha. Eles conheciam a Deus e conheciam os feitos de Deus. E nós devemos também conhecer o caráter de Deus. Então nós devemos conhecer a Deus como Ele é. Nós devemos conhecer os seus feitos, nós devemos conhecer o caráter, as características de Deus. Porque hoje em dia é muito pregado que Deus é amor. Não se fala que Ele é a justiça. É muito falado que nós podemos viver do jeito que nós queremos, que nós achamos, que nós podemos ter uma vida de pecado, porque o que Deus quer é o nosso coração. Que Deus não se importa com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós praticamos, os ambientes que nós vamos. Então nós precisamos aprender o caráter de Deus. Eu sempre falo, irmãos, o evangelho é simples, mas a caminhada cristã é complexa. Nós temos que aprender vários pontos. Se você não conhecer a Deus como Ele é, se você não conhecer o que Deus pode fazer pelo ser humano, se você não conhecer o caráter de Deus, é certeza que você terá uma vida de receios e de medos. Não há como vencer o medo natural, não há como vencer o medo que o mundo impõe sobre as nossas vidas, se não conhecermos a Deus. Josué conhecia Deus e Deus estava se revelando. Olha, Josué, Moisés, o meu servo, morreu. E eu te escolhi para ficar no lugar dele. E tudo que eu prometi a Moisés, eu estou te prometendo também. Ele poderia ter falado, mas quais são as promessas para Moisés? Mas ele não precisou perguntar, porque ele sabia quais eram as promessas. Porque ele vivia com Moisés. Porque ele andava com Moisés. Porque ele queria ser como Moisés era. Ele estava ali literalmente como um discípulo aprendendo. Eu quero ser o próximo Moisés desse povo. Quem sabe ele pensava na sua cabeça, uma hora Moisés vai morrer, vai ter que ficar alguém no lugar. Eu quero ser este. Então ele conhecia Deus, ele conhecia o que Deus havia feito. Moisés não ficava jogando conversa fora. Moisés, quem sabe, falou assim, ô Josué, vem aqui ser meu auxiliar, senta aqui do meu lado. Vamos conversar, eu vou te falar. Eu vou te contar como foi ficar 40 dias lá no monte conversando com Deus. Senta aqui que eu vou te ensinar. Eu vou contar coisas para vocês que eu não posso escrever, que eu não vou escrever, que eu não vou contar mais para ninguém, mas eu vou contar para você. Eu vou contar para você como é que Deus passou por entre a fenda da rocha, eu pude ver, mesmo que pelas costas eu pude ver Deus. Vem, senta aqui, eu quero explicar para você. Eu vou te explicar como é que Deus abriu o mar. Vou te explicar como é que Deus enviou codornizes. Eu vou te explicar como é que a água brotou da rocha, como é que Ele transforma a água amarga em água potável. Então Josué, ele estava sendo o substituto de Moisés, porque ele conhecia quem era Deus, ele conhecia os feitos de Deus, ele conhecia o caráter de Deus. Josué viu muito a punição de Deus durante os 40 anos no deserto. Ele viu a terra se abrir e engolir as pessoas. Ele viu Arão e Miriam leprosos. Ele viu todos aqueles que se rebelaram contra Deus morrerem no deserto. Ele viu o fim trágico, embora a Bíblia não descreva e não narre, mas ele viu o fim trágico daqueles 10 espias que levaram 2 milhões de pessoas a viver 40 anos no deserto, sendo que eles estavam em frente à terra prometida. Nós temos que entender uma coisa, irmãos. O povo saiu do Egito
E chegou diante da terra prometida, e Moisés falou assim: fiquem 40 dias espiando lá e voltem. Deus não havia planejado aquele povo ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos no deserto. Deus falou assim: eu vou levar o povo, eles entram lá e conquistam a terra. Mas a falta de conhecimento de Deus daqueles 10 espias, eles conheciam a promessa, porque eles falaram: o que Deus prometeu é verdadeiro, mas Deus não pode nos ajudar a conquistar essa terra. Então os 10 espias, eles não conheciam Deus verdadeiramente, eles não conheciam os feitos de Deus verdadeiramente, e eles não conheciam o caráter de Deus. Deus não é mentiroso. Esta é uma característica do caráter de Deus: ele não mente, ele não pode mentir. Mesmo que Deus quisesse mentir, a perfeição, a santidade, a deidade dele não permite que ele minta. Então, quando nós conhecemos a Deus, conhecemos o que Ele já fez e conhecemos o caráter, aleluia, o medo começa a ser removido da nossa vida, porque nós começamos a falar: não, o Deus que prometeu, Ele não mente, Ele não mentiu para mim. Se Ele falou, vai acontecer. Se Ele me chamou, Ele vai me dar condição de ir até o final e conquistar todas as promessas. Oh, aleluia. Para você retirar o medo da sua vida, a primeira coisa: conhecer a Deus, conhecer os feitos de Deus e conhecer o caráter de Deus. É lógico que a gente não tem tempo, daria pelo menos 2 horas em cada coisa aqui para a gente expandir, né? Mas conhecer a Deus, como é que eu conheço a Deus? Venha para a igreja, leia a Bíblia. Ao invés de assistir a novela, assista uma pregação. Ao invés de escutar música mundana, coloca um hino, né? Hoje em dia, a internet é uma coisa terrível. As pessoas falam: oh, tem mesmo, tem coisa pior, tem coisa que a gente nem imagina que acontece na internet. Mas se você quiser, eu posso passar uns canais do YouTube, né, Gustavo, que é só pregação. A gente pode ficar 24 horas por dia só escutando pregação das boas, sem heresia, sem nada, só nos alimentando com a palavra do Senhor. Então, conhecer a Deus, conhecer os feitos, os testemunhos que a gente dá aqui são os feitos que Deus está realizando. E o caráter de Deus, coisa extraordinária. Quem sabe a gente prepare uma pregação só sobre o caráter de Deus aqui, para a gente aprender de verdade, né, o que é o caráter de Deus. Segundo ponto: nós devemos aprender a conhecer a voz de Deus. Isso se chama discernimento. O crente, o cristão, deve entender que existem 3 vozes que nos influenciam: a voz da carne, a voz do diabo e a voz de Deus. E se nós não tivermos discernimento para conhecer a voz de Deus, a gente nunca vai saber se é a nossa carne falando, se é o diabo falando ou se é Deus falando. Daí a gente começa a ficar com medo. E nós estamos falando como vencer no medo e andar em autoridade. Então muitas pessoas conhecem a Deus, mas não conhecem a voz de Deus. Muitas pessoas vêm para a igreja, um culto como este, um culto abençoado. Muitas pessoas vão em igrejas que estão repletas, lotadas, e canta, ora, e o pregador fala, e a pessoa fala assim: não aconteceu nada, eu não pude ouvir nada, Deus não falou comigo, Deus não fez nada. É porque não reconhece, não conhece a voz de Deus. Então, para nós vencermos o medo e andarmos à autoridade, nós precisamos aprender a ter discernimento, a saber o que é a nossa carne falando, a saber o que é o diabo falando e saber o que é Deus falando. A voz da carne, né? Quando alguém diz algo a você em nome de Deus, mas não é Deus falando, seja uma visão, uma revelação, uma profecia, e está cheio por aí. Cuidado com essas pessoas que vivem de profecia em profecia. O crente não é guiado por profecia, por revelação. O crente é guiado pela palavra de Deus. A gente crê em revelação, a gente crê em visão. Deus me usa em revelação, Deus me usa em visão, mas esta não é a principal função para guiar o cristão. O cristão é guiado pela palavra de Deus.
E existem muitas pessoas dizendo assim diz o Senhor, e não é Deus falando. Por isso o cristão deve aprender a reconhecer. A pessoa pode dizer assim diz o Senhor, e fala, não, eu conheço, essa voz não é do meu Deus. E a gente não tem medo. Será que é Deus? Será que não é Deus? Então, essa voz da carne pode ser, às vezes, o profeta, né, que se diz profeta, na emoção, dizendo, hoje eu estou bonzinho, eu vou falar uma coisa bonita para o Wagner hoje. Wagner, assim diz o Senhor, e Deus não está falando nada. Às vezes a pessoa pode se emocionar e achar que Deus está falando, não, mas é uma emoção da carne. Outra questão da voz da carne também é quando você acha que ouviu a voz de Deus, mas é a sua natureza humana falando, seja uma voz, seja um sentimento, seja um impulso. Esses tempos eu estava conversando com uma pessoa e eu pensei que ela estava brincando, que ela estava zombando da minha cara, mas não era verdade. Eu fui conversar com a pessoa, falei, cadê teu carro? Aí eu bati, foi para o ferro velho o carro. Falei, o que aconteceu? Eu estava dirigindo de madrugada e o sinal estava vermelho e Deus falou para mim, pode passar no vermelho que não vai acontecer nada. Atravessou, bateu, quase morreu. Eu falei, você está brincando comigo? Não, Deus falou comigo. Eu falei, não, você está brincando. Não, você está... Custou, eu tive que ir para outra pessoa, falei assim, é verdade que ele falou que Deus mandou ele atravessar o sinal vermelho? É verdade mesmo. Quase morreu, quase matou a família. Então veja bem, não conhece o que é a voz de Deus, o que é a voz da carne. E acho que ele estava com preguiça de parar o carro e falou, acho que se eu passar, acho que não vai dar nada. Quem sabe lá o que aconteceu, mas era a voz da carne, não era a voz de Deus. E ele passou lá, quase, né? Causou acidente, coitado da pessoa que estava certa, ela tomou um prejuízo grande. Então nós precisamos, quando alguém está falando, saber se é Deus, se é o diabo, ou se é a carne. Quando eu sinto um impulso, eu tenho um sentimento, ou escuto uma voz, opa, peraí, é Deus falando comigo? É minha carne ou é o diabo? Vamos para a voz do diabo aí, né? Quando alguém vem com palavras de desencorajamento e dúvida em relação às promessas de Deus. Quando alguém chega e fala assim, larga mão de ser crente, Deus não vai fazer nada por você, Deus não se importa com você, esse negócio de promessa aí é tudo balela. Essa é a voz do diabo, tentando roubar a fé do seu coração, da sua vida, dizendo, largue mão de acreditar nessas promessas, quando os pensamentos atacam a Deus e a fé. Muitas vezes não é ninguém sendo instrumento do diabo para falar conosco, muitas vezes é o nosso pensamento, o diabo usa os nossos pensamentos para que os nossos pensamentos comecem a ser dominados por aquela voz dizendo, não vai dar certo, não vai cumprir, ele não vai cumprir, ele te abandonou, ele não se importa, você não tem fé suficiente para conquistar. Essa é a voz do diabo. A voz da carne nem sempre é para baixo, às vezes a voz da carne é para colocar você para baixo. Olha, você não vale nada, você é um miserável, pecador, vai para o inferno. Pode acontecer, mas geralmente a voz da carne é para massagear o ego, dizendo, né? Agora a voz do diabo é sempre empurrando para baixo. Não tenha fé, não acredite, não vá mais nessa igreja, não acredite na oração, Deus não vai te curar, Deus não vai abençoar a sua família, Deus não pode mudar nada, você tem que seguir por conta própria, porque Deus não vai interferir na sua vida. A voz do diabo. Mas vamos aqui sair desse negócio e vamos para a voz de Deus, aleluia. A voz de Deus é sempre esperança e encorajamento. Mesmo quando Deus nos exorta e nos corrige, Ele está mostrando um futuro extraordinário a ser conquistado, aleluia. A voz de Deus pode vir em forma de correção também, dizendo, meu filho, para com isso, abandona essa amizade. Você não está indo para o caminho certo, mas olha, ali na frente, se você ouvir a minha voz, ali na frente tem um futuro maravilhoso, aleluia, tem promessas a serem conquistadas.
Então veja bem, nós estamos falando como vencer o medo e andar em autoridade. Primeiro ponto, conhecer a Deus. Segundo ponto, conhecer a voz de Deus. Terceiro ponto, preparar para receber, ou para viver, ou para conquistar a promessa. Nós lemos o texto, Deus dizendo para Josué: prepara-te e avança. Prepara e conquiste. Prepare e passe esse Jordão. Então, o que é preparar? O que é se preparar? Se preparar é absorver a palavra de Deus até que ela se torne viva em você. Resumindo, meditar constantemente. Por isso a palavra do Senhor diz assim: medita nesta lei dia e noite, e tenha cuidado em cumprir. Como é que a gente está se preparando? Como é que nós estamos nos preparando para conquistar as promessas de Deus? Meditando no quê? O que é que tem tomado conta do nosso pensamento, do nosso coração, dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas emoções? Nós precisamos meditar. Eu lembro aqui do pastor Rick Renner, não é a dupla Rick Renner não, né? Pastor Rick Renner. E ele vem bem antes da dupla, porque ele é mais velho que a dupla, né? O pastor Rick Renner é um pastor americano que mora em Moscou e tem a maior igreja lá na Rússia. A maior igreja é a igreja dele. E ele foi para lá, quando estava acabando a União Soviética, ele enfrentou KGB e tudo lá. Um homem, né? Um homem corajoso. E ele ensina muito bem a respeito disso. O poder de nós meditarmos e absorvermos a palavra do Senhor. Ele diz assim: quando eu preciso que Deus abra uma porta, eu começo a ler todos os textos bíblicos que fala Deus abrindo portas, Deus trazendo vitórias. Eu vou meditando, até que aquilo é tão real na minha vida que a porta se abre. Ele tinha uma doença terrível, ele tinha uma alergia terrível. Ele praticamente andava com uma UTI do seu lado, porque qualquer coisinha, qualquer pólen, qualquer ambiente diferente trancava, ele não conseguia respirar, a bombinha quase não fazia efeito, eu tinha que colocar medicamentos através de injeção para ele conseguir superar aquele momento e não morrer. Ele falou assim: como eu fui curado disso? Eu fui para a Bíblia e comecei a ler todos os textos que falavam de cura. Fulano foi curado, Deus curou, Deus libertou, Jesus curou, Jesus por onde passava curava. E ele começava a meditar, de repente a alma dele, o espírito, tudo era cura, a mente, tudo era cura. E ele estava meditando os textos de cura, de repente ele foi curado, aleluia. E nunca mais passou por este problema. Para nós vencermos o medo e andarmos em autoridade, nós precisamos nos preparar para conquistar as promessas de Deus. Olha, eu anotei algumas coisas aqui que Josué poderia falar dia e noite, dizendo: Deus falou comigo, Ele me prometeu, Ele disse que todo lugar que eu pisar será meu, Ele falou que ninguém pode me derrotar, Ele disse que está comigo, aleluia. Ele falou que não vai me abandonar e nem me desamparar. E nós podemos meditar, nós podemos pegar esses textos e também torná-los verdade e realidade na nossa vida. Deus falou comigo, aleluia. Deus falou comigo. Quando vem a voz da carne, quando vem a voz do diabo, quando vem o desânimo, Deus falou comigo, Ele me prometeu, eu tenho promessa de Deus, eu tenho promessa, Deus prometeu, Ele fez promessas, aleluia. E você vai meditando, Deus falou que onde colocar os meus pés, a bênção irá me acompanhar, Ele disse que ninguém vai me derrotar, oh aleluia, Deus está comigo, Ele não vai me abandonar, não vai me desamparar. É o oposto de quem não medita. Não vai dar certo. Ai, será que vão me mandar embora hoje? Será que
Essa empresa vai durar quanto tempo? Quanto tempo eu vou ter a garantia desse emprego? Quem que vai me garantir o meu futuro? E se eu for no médico, e se eu fizer o exame? Qual que vai ser o resultado do exame? São pessoas que estão indo contra a palavra do Senhor, contra o ensinamento da palavra do Senhor, e andam em medo. E nesta noite nós estamos falando como vencer o medo e andar em autoridade. Aleluia, conhecendo a Deus, conhecendo a voz de Deus e nos preparando. Então comece a meditar na palavra do Senhor dia e noite. O que é que você está precisando? Cura, libertação, prosperidade, bênção na família, bênção para alguém. Comece a meditar na palavra do Senhor e vai se enchendo da palavra do Senhor até que você esteja apto a conquistar. Aleluia. E para encerrarmos esta noite, nós precisamos passar. Olha as promessas maravilhosas que Deus fez. Moisés morreu, e tudo que eu prometi a Moisés, eu prometo a você também. Aonde você colocar o seu pé, eu vou dar a você como herança. Aonde você for, a bênção vai estar contigo. Eu não vou te abandonar, eu não vou te desamparar. Eu serei contigo, você vai, eu vou dar a vitória. Eu vou te fortalecer, ninguém vai te resistir, ninguém vai conseguir te matar, ninguém vai conseguir te ferir nas batalhas. Eu vou te proteger de todo e qualquer mal. Mas você precisa se preparar e passar. Então passar significa agir conforme a nossa fé. O crente deve agir conforme a sua fé, e não conforme os sentimentos e as circunstâncias. A fé sempre exige uma ação correspondente. A palavra do Senhor diz assim, que a fé sem obras é morta. Então, primeiro vem a fé, mas a fé, ela sempre vai gerar uma ação correspondente. A fé sempre irá gerar algo que irá nos impulsionar em direção à nossa promessa, à conquista da nossa promessa. A fé sempre exige uma ação correspondente. Josué liderou o povo atravessando o Rio Jordão. Ele levantou e passou. A viúva, lembra a viúva lá que foi até Eliseu? Ela emprestou muitas vasilhas, fechou a porta e a janela, como havia sido falado pelo homem de Deus. Então a fé, ela sempre vai gerar algo que corresponde ao tamanho da nossa fé. E quando nós entendemos isso, a gente começa a ver o crente que tem a fé mais fraquinha, outro que tem a fé um pouco mais forte, outro que está com a fé bem estimulada, a fé grande, a fé firme, forte, porque a fé sempre gera uma ação correspondente. É interessante que Elias, quando ele vai conversar com Deus dizendo, só eu restei. Por que ele diz só eu restei? Porque todo mundo que estava ao seu redor, todo mundo que os olhos dele podia ver, todos aqueles que estavam ali no seu convívio, não tinham uma fé correspondente. Diziam que serviam a Deus, mas não serviam. A tal ponto de Elias achar que estava sozinho, porque naquele lugar não havia fé correspondente. Não tinha uma ação correspondente à fé. As pessoas diziam que tinham fé, mas a fé, a ação era diferente do que elas falavam. A viúva emprestou muitas vasilhas. Se a fé da viúva fosse pequenininha, ela ia falar assim, eu fui pedir dinheiro para o homem, e o homem me mandou emprestar vasilha vazia. E meu marido ainda dizia que esse era um homem de Deus. Eu não volto mais nessa igreja. Esse não é pastor. Esse só gosta de explorar as viúvas. Esse só gosta da lã das ovelhas. É o termo que a gente, quando é pastor, a gente escuta por aí, né? Só gosta de explorar a turma.
Mas qual foi a ação correspondente à fé daquela viúva? Ela emprestou todas as vasilhas que existiam na vizinhança. Todas as vasilhas que estavam vazias, naquele dia foram parar na sala daquela viúva. Ela emprestou e voltou, emprestou mais. Quem sabe os filhos diziam: mãe, não cabe mais. Não, mas se apertar naquele cantinho, cabe mais uma. Vamos sair e emprestar mais uma. E ela não chegou lá afobada, e falou assim: esse negócio de fechar a porta, de fechar a janela, não tem nada a ver. Eu quero ver se vai acontecer mesmo. O homem disse que vai acontecer, eu quero ver. Não. A ação correspondente daquela viúva, a ação daquela viúva correspondia à fé verdadeira que ela possuía. Ela emprestou todas as vasilhas. Falou: meus filhos, vamos entrar aqui, fecha as janelas. Está bem fechada? A porta, tranca aí para ninguém entrar, porque nós vamos fazer exatamente como o homem de Deus mandou fazer. E aquela mulher viveu algo extraordinário diante dos seus olhos. Coisa extraordinária, porque existia ali uma fé verdadeira que gerou uma ação correspondente. Eu vejo sempre a história da mulher hemorrágica. A gente fala aqui, dá a impressão que ela se levantou, colocou a túnica e falou assim: eu vou lá ver esse tal de Jesus. Aquela mulher estava morrendo. Aquela mulher não tinha mais sangue. Aquela mulher estava com uma anemia terrível. A Bíblia diz que ela tinha gastado todo o seu dinheiro indo de mal a pior. Todo o dinheiro, todo o médico que ela passou, só piorou a situação. Aquela mulher estava morrendo. E qual é o tamanho da fé daquela mulher? É a ação que a fé gerou. Quem sabe se fosse um de nós, ia dizer: ai, quem dera Jesus passasse aqui na minha casa me visitar. Tem muita gente assim, a vida está toda arrebentada e está em casa dizendo: ai, o dia que Deus decidir me socorrer, eu sei que as coisas vão melhorar. Ah, eu estou passando por um problema, se Deus quiser, um dia Ele vai olhar para a minha vida e vai me ver no meu sofrimento. A fé é a ação correspondente à fé, é minúscula. Aquela mulher falou assim: se eu tocar na veste de Jesus, Ele não precisa olhar nos meus olhos, Ele não precisa colocar a mão sobre a minha cabeça, Ele não precisa liberar uma palavra sobre a minha vida. Se eu levantar e conseguir chegar perto de Jesus, ao ponto apenas de tocar a veste, já é o suficiente. Então, qual foi a ação daquela mulher? Se levantar do seu leito de morte, pegar as suas últimas forças e energias e caminhar, quem sabe meio cambaleante, alguém ajudando aqui, alguém ajudando ali, até chegar e tocar a veste de Jesus. A fé sempre irá exigir uma ação correspondente. Ah, eu tenho fé. Esses tempos a Denise estava junto. Eu estava num lugar, no estacionamento, encontrei uma pessoa. Eu falei: você está com problema de saúde? Ah, estou, está sim. Um médico diz que é isso, outro médico diz que é aquele outro, o outro diz, um quer operar, o outro diz que não pode operar, e ficou e contou todo o sofrimento. Eu pensei assim: eu posso orar para essa pessoa aqui e ela ser curada. Mas só que a fé desta pessoa precisa gerar uma ação correspondente. Porque eu posso colocar na mão e orar, não acontecer nada, e falar: ih, aquele pastor, a oração dele é fraquinha. Eu falei para a pessoa: olha, é o seguinte, eu te espero sábado lá na igreja. Você vai se levantar com dor, com dificuldade, vai para a igreja. E lá na igreja nós vamos orar, ungir com óleo e colocar as mãos, e você será curado. Você vai ser liberto destas dores. Porque a pessoa está sofrendo dores terríveis. Se você vai ser liberto. Ah, não sei se eu vou na igreja. O dia que der certo eu vou na igreja. Fique aí com a sua dor. Fique aí com essa enfermidade, porque não tem fé.
Qual foi a ação correspondente à fé dele? Se der na cabeça um dia eu apareço lá. Eu falei assim, ainda perdi tempo escutando as mazelas da pessoa, né? E se eu tivesse orado, ia sair ainda como pastor fraquinho, né? O pastor orou, não aconteceu nada. Então a fé sempre gera uma ação correspondente. Então vencer o medo é uma ação correspondente da fé. Andar em autoridade é uma ação correspondente à fé. Não estou dizendo que a gente não vai passar por lutas e dificuldades, a gente passa. Olha, hoje eu estou passando por um problema de dificuldade, mas eu estou andando sem medo e autoridade, porque eu conheço a Deus, eu conheço os seus feitos, eu sei do caráter dele, e a principal coisa do caráter dele, ele não é mentiroso, eu conheço a voz dele, ele falou comigo, eu medito na sua palavra, e eu vou continuar caminhando, porque a palavra diz que é para me preparar, e passar o Jordão da dificuldade, atravessar da terra da escravidão, para a terra da promessa, e a ação correspondente à minha fé, eu vou continuar, eu vou seguir e vou ser vitorioso, aleluia, porque eu conheço quem fez a promessa, oh aleluia. Vamos ficar em pé neste momento. Como é que nós vencemos o medo? Conhecendo a Deus todos os dias, aprendendo sobre Ele todos os dias. Como é que nós vencemos o medo? Reconhecendo a voz de Deus todos os dias. Como é que a gente vence o medo? Meditando na palavra de Deus todos os dias. Como é que nós andamos em autoridade? Não agindo segundo os sentimentos e as circunstâncias, agindo conforme a nossa fé, gerando ação correspondente. A fé, ela não é baseada nos sentimentos e nas circunstâncias. Acho que foi o Gustavo que pregou sobre isso, né? Você pode estar triste, pode estar meio assim, mas a fé está lá. Hoje eu estou também, assim, fisicamente, eu estou meio abatido, cansado, estou meio triste, mas a minha fé está estabelecida, aleluia. A minha fé não depende dos meus sentimentos, a minha fé não depende das circunstâncias. Hoje pode ter dado tudo errado conforme eu havia planejado, nada aconteceu, mas a minha fé continua estabelecida, porque a minha fé não depende dos meus sentimentos, a minha fé não depende das minhas circunstâncias, e a minha fé irá gerar uma ação correspondente. Eu vou andar vencendo o medo em autoridade.